Olá, o programa Temas em Educação de hoje é o CRIARTE, o Centro de Educação Infantil Federal, que funciona aqui no campus de Goiabeiras, da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente convidou a diretora da instituição, a professora Janaína Antunes, e a professora Fabiola Alves, para falar um pouco do histórico do CRIARTE e também sobre os principais desafios que a instituição enfrenta na atualidade. E a gente começa perguntando do histórico, como é que surgiu o CRIARTE? O CRIARTE ele surge em 1976 a partir de demanda interna, né, das mães servidoras e mães alunas. Então surge com esse caráter mesmo assistencialista, mesmo porque era numa época em que a educação infantil nem era reconhecida como etapa da educação básica. Isso foi em 76. Só em 88, com a Constituição, que ela começa a ser reconhecida. Então, assim, em 76 surge, começa de uma forma bastante, assim, bem pequenininha, numa sala improvisada no Centro de Artes, atendendo a um número reduzido de crianças. E aí, alguns servidores, né, na época, eram até estagiários de cursos da universidade que estavam, né, auxiliando nesse trabalho, né. Ela surge ligada, como eu disse, em relação ligada ao centro, à Secretaria de Assuntos Comunitários, ao antigo SAC, que hoje é o DAS, né, que atende a parte da saúde dos servidores, né. Então, caracterizando bem essa coisa do assistencialismo, né, de cuidar da criança que precisava de um espaço enquanto sua mãe trabalhadora, ou estava trabalhando, ou sua mãe estudante estava estudando. Então começa de um certo modo como política de permanência. Exatamente, surge dessa forma. E aí com o passar do tempo, né, isso vai ganhando forma, a escola vai sendo cada vez mais demandada, né, começa a crescer essa procura, essa demanda. Então daquela salinha pequenininha no Centro de Arte já vai para um galpão ali próximo, onde hoje é o Teatro Universitário, ali ao lado, onde hoje é a ProEx, né, e ali, bem improvisado também, esse espaço vai, né, sendo aos poucos sendo cuidado pelas pessoas que estavam ali, de uma forma um tanto improvisada, né? E a partir daí, né, em 84, mais ou menos, o CRIARTE consegue um prédio, que é onde hoje nós funcionamos, né? Esse prédio também ele é entregue, né, pela reitoria, também ainda com mobiliário faltando, enfim, mas a equipe que já estava atuando lá, que era composta, em princípio, por estagiários de cursos da universidade, cursos de pedagogia, de educação física, de artes, enfim. Esses estagiários atuavam lá, né, e havia necessidade de que essa escola fosse, de fato, né, organizada, né, na época chamada pré-escola CRIARTE, né. E com isso, a universidade, em determinado momento, né, como naquela época ainda não havia concurso público, né, para servidor, ela absorve esses profissionais, né. A reitoria também começa a buscar outros profissionais, servidores que tivessem interesse, né, de trabalhar nesse espaço por conta da demanda mesmo, né, havia bastante procura. E aí a escola vai se constituindo, essa instituição vai se constituindo ao longo dos anos. Década de 80, isso vai ganhando força cada vez mais. Década de 80, vem a Constituição, aquelas pessoas que estavam ali foram se formando e foram buscando, né, estudar, enfim, e viram que esse aspecto assistencialista não dava conta, né, do CRIARTE, na época pré-escola CRIARTE ainda, né. E aí cada um foi buscando sua formação, foi ganhando, né, foram ganhando formação, e o CRIARTE foi, ao longo desse tempo, sendo reconhecido internamente, inclusive, né, as pessoas, né, confiavam, era um espaço que era composto por pessoas que eram muito, assim, que tinham bastante interesse em manter a instituição funcionando, lutavam muito pela instituição, né, e quando década de 90, né, década de 90, essa busca, né, por formação vai cada vez mais se intensificando e o CRIARTE passa a fazer parte do, então, Centro Pedagógico, que é hoje o Centro de Educação. Então, a gente passa a ser vinculado ao Centro de Educação em 1997. E aí é um caminho sem volta, né, vinculado ao Centro de Educação, os profissionais, né, cada vez mais formados, com melhor formação, né. E, enfim, só que não existia dentro da instituição, né, professores, né, reconhecidos, né, para atuar, né, com as crianças, né. Como eu disse, eram profissionais que tinham formação, mas que até aquele momento, como não havia autorização, reconhecimento interno, enfim, para que houvesse um concurso,
né, não existia esse profissional no interior do SEI Criarte. Chegaram alguns na década de 90 vindos dos ex-territórios, né, alguns professores que na época o cargo era professores de ensino de primeiro e segundo graus, né, que atuaram no SEI Criarte. Mas, enfim, o tempo foi passando, as pessoas foram envelhecendo, foram se aposentando e os problemas com o pessoal se intensificando. Então, são professores que já eram professores federais de ensino infantil? Não necessariamente, eles eram professores de primeiro e segundo graus que trabalharam, que trabalhavam nos ex-territórios, que foram absorvidos. Depois né? foram aposentando. Foram aposentando, não foram substituídos porque não havia concurso, previsão de concurso para o SEI Criarte, né, até então. E, enfim, e a escola foi, com o passar do tempo, essa questão de pessoal foi só se agravando, as pessoas se aposentando, envelhecendo, trabalhar com criança pequena é bem complicado, fisicamente falando é complicado, né? E, paralelo a isso, existia, em nível de Brasil, uma luta das unidades universitárias, porque não existe esse centro só na UFES, existem várias unidades no Brasil, né? E todas elas surgiram de uma forma ou de outra, mais ou menos dessa forma, né? Mas existia, então, uma luta para que fossem reconhecidas e, de fato, atendidas como as crianças, né, devem ser e o que a própria lei, né, de diretrizes e bases estabelece para a educação básica, já que a educação infantil é a primeira etapa. E, enfim, depois de muitas idas e vindas, muitas lutas, ameaças de municipalização, por exemplo, né, em 2009, nós tivemos uma ameaça, né, de perder tudo que nós já tínhamos conseguido conquistar. Entregar a unidade para um município. Isso, porque se você parar para pensar, a prefeitura é que é responsável, né, por ter as vagas de educação infantil. Infantil fundamental. Sim, é município. Exatamente. Né? Nós somos de outra esfera, mas nós temos um diferencial, que a gente pode depois falar melhor, que nós não só atendemos a educação infantil, a gente está dentro de uma universidade e pode proporcionar outras coisas para as crianças, né? Enfim, e aí depois de muita luta, existe uma associação, que é a ANUFEI, Associação Nacional das Unidades Universitárias de Educação Infantil, federais, né? E composta por algumas pessoas que são bastante engajadas na luta, eu também participo bastante. Então, depois de muita negociação junto ao MEC, a gente conseguiu finalmente que em 2011 saísse uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, que dava um prazo de 1 ano para que as universidades regulamentassem no interior, né, delas os espaços de educação infantil. Né? Regulamentar de que forma? Reconhecendo, apresentando um projeto para o MEC para que esse projeto fosse reconhecido e que vagas de professores fossem concedidas para concursos públicos. Né? O SEI Criarte, a gente fez um esforço, né, bastante grande e em 6 meses nós fizemos uma comissão formada pelas coordenadoras pedagógicas na época, eu era uma delas, a coordenadora geral na época, que o cargo não era de diretora até então, e professores do Centro de Educação, 2 professores, professor Jair e professor Ivone, que compuseram essa comissão, além de mim a Moiara e também a Cida, que era a diretora na época, a coordenadora geral. Essa comissão elaborou um projeto em 6 meses, nós encaminhamos até chegar ao Conselho Universitário. Lá ele foi aprovado em 2012, no início de 2012, então assim, o nosso dever de casa nós fizemos muito bem. Em 6 meses nós fomos a primeira unidade do Brasil que conseguimos, né, ter esse projeto aprovado. Só que não bastava isso. Além disso, nós precisávamos de um concurso, de autorização para concurso, e a luta continuou. Nós só conseguimos, né, depois de tantas indas e vindas, né, depois de ameaças de municipalização, em 2013, na verdade, 2011 saiu a resolução, em 2013 teve essa ameaça, né, porque houve uma mudança na Secretaria de Ensino Superior, lá no MEC, e o secretário que assumiu tinha esse interesse, mandou um ofício para os reitores, dizendo que a educação infantil era a competência das prefeituras. E aí nós tivemos uma audiência pública em Brasília, né? A deputada então, né, deputada federal Fátima Bezerra conseguiu essa audiência junto com os secretários de ensino básico e secretário de ensino superior na época. Fomos lá, assim, um grande número de unidades, eu fui junto com a coordenadora na época e depois de muita discussão, o que ficou aprovado foi que cada universidade que quisesse manter as unidades de educação infantil poderia. As que não quisessem, poderiam municipalizar. E a nossa universidade, o nosso reitor, antes de nós irmos para Brasília, nós conversamos com ele e ele disse que tinha interesse, né, do SEI Criarte. Tanto é que a nossa resolução prevê que os outros campi da universidade tenham também Criartes, vamos dizer assim, né? Enfim, e aí houve um recuo por parte do MEC nesse momento, em 2013, e
finalmente, no finalzinho do ano, lá em dezembro, a gente conseguiu liberação de vagas, mas não foi em número suficiente. Havia um compromisso de que no ano seguinte outras vagas seriam liberadas. Mas isso não aconteceu de fato, né? Na época nós tivemos 4 vagas de sorteio de professor, né, para o concurso. Nós tínhamos no quadro ainda 5 professores, né? Na época nós tínhamos 4 que tinham vindo dos ex-territórios, como eu te falei, e eu que tinha vindo de um outro estado, de uma outra escola federal, né? E aí para o MEC, a universidade tinha 9 docentes. E, por incrível que pareça, acharam que não seria mais necessário vagas, né? Que talvez no outro ano, e o outro ano chegou e as vagas não surgiram. O que aconteceu foi que desses professores que ainda atuavam, nós tivemos aposentadoria. E aí de 4, então de 3, desculpem, as 4 que tinham sido chamadas, depois houve aposentadorias, mais 3 foram chamadas, nós tivemos a chamada de 7 professoras, né? Compondo o quadro. Só que nós atendíamos 10 turmas, em 10 turmas, 5 de manhã e 5 à tarde. E se você fizer as contas, a gente recebeu 7 professoras, eu estava na direção, 9, e nós temos uma professora de educação física, que veio de outro estado também, em 2012, né? Que trabalha com todas as turmas, mas se você parar para fazer as contas, são 10. Só que para o MEC, isso, né, assim, essa especificidade de eu estar na direção e nós temos uma professora de educação física, isso parece que não conta. Então, o que aconteceu? Nós recebemos essas 7 e a gente não tinha como manter 10 turmas funcionando com professoras responsáveis pelas turmas, porque nós só tínhamos recebido 10 professoras, as outras professoras estavam, né, em outros lugares. E aí, por conta disso, foi uma opção mesmo do Centro de Educação, ao qual nós somos vinculadas junto comigo. Infelizmente, a gente acabou optando por fechar turmas, porque senão a gente correria num erro de você manter turmas em desvio de função, uma coisa que nós, como gestoras, seríamos responsabilizadas, né? Poderíamos ser responsabilizadas no futuro. Então, a gente teve que fazer, infelizmente, esse movimento de fechar turmas, com a expectativa de que a universidade, junto ao MEC, reivindicando essas vagas, a gente pudesse ter isso de volta. Essa solução de desvio de função seria colocar quem para fechar essas turmas? Pois é, era a única forma, teoricamente, de continuar com as 10 turmas. Só que isso, legalmente, não se justificaria, porque nós já tínhamos professoras que tinham sido chamadas, né, tinham sido nomeadas via concurso público, e o que diz a resolução é que as turmas precisavam ser atendidas por docentes. Então, eu não tenho nem como, né, assim, justificar por 2 motivos. Primeiro, porque a resolução diz que tem que ser por docentes. E segundo, que o desvio de função é uma questão ilegal que traz prejuízos para a universidade, inclusive. Estagiários, então? Desvios de função poderiam ser, como nós já tínhamos na época anterior, servidores da universidade que, apesar de terem formação, não tinham um cargo de docente. Então, isso que era caracterizado de desvio de função. Né? Nem receberia como tal? Não receberia como docente, continuaria com seu salário de servidor técnico, mas atuando como docente. Então, isso é uma questão jurídica bem complicada para a universidade. Aí vocês priorizaram tomar a medida que mais amarga, mais... Sim, que seria a legal, a correta em termos jurídicos. Então, manter as turmas com docentes e nós, infelizmente, tivemos que fechar 3 turmas, 2 turmas de grupo 1 e uma turma de grupo 2. E, ao mesmo tempo, a universidade fez, junto ao MEC, mais de uma vez, pedidos de vagas de professores EBTTs, que é o nome do cargo, né, que mudou em 2008. Antigamente era professor de primeiro e segundo graus e a gente passa, a nossa carreira muda de nome em 2008 para professor do ensino básico, técnico e tecnológico. E aí a universidade fez, junto ao MEC, mais de uma vez, pelo menos que eu me lembre, 2 pedidos que foram negados, dizendo que não havia condições ainda de liberação de código de vagas, enfim. E aí a gente tem, né, vivido nessa dificuldade até então, né, desde 2014, quando as professoras chegam, né, até hoje. A gente tem as turmas, 7 turmas, e nós estamos deixando de atender mais 3 turmas. Outra coisa importante de dizer que eu acabei esquecendo é que com essa resolução a gente se compromete também a atender a comunidade externa à universidade. Até então, nós atendíamos só a comunidade interna. Resolução de 2011. 2011. Então, a gente passa também a atender a comunidade externa. O sorteio é uma coisa que, na verdade, o ingresso já era dessa
forma. Naquele momento que eu falei que a demanda começou a crescer demais, né, então foi escolhido o sorteio, né, como forma mais justa, né, de atender as pessoas. Então a gente sabe que a procura era muito grande, que nem todos conseguiam ser atendidos, né, e aí acabou que o sorteio foi escolhido por essa forma de ingresso, e é até hoje. A diferença é que antigamente era só a comunidade universitária que era atendida e hoje nós atendemos também a comunidade externa. Então, vamos voltar a falar ainda das dificuldades de pessoal, mas eu queria colocar a professora Fabíola na conversa, que nesse histórico já surgiu com a aproximação do CRIARTE ao Centro de Educação, centro pedagógico na época, né? Sim. Como é que surgiu a sua história com o CRIARTE? A minha história com o CRIARTE é bem antiga. Em 1997, eu era estagiária no CRIARTE, era um estágio supervisionado pela professora Maria Hermínia, do Centro de Educação, ela ainda atua no Centro de Educação. E fui fazer o estágio supervisionado e conheci o trabalho que era desenvolvido no CRIARTE, me aproximei das demandas da infância e escolhi. É esse caminho que eu quero seguir como profissional da educação. É a educação infantil que eu quero, definir o que eu quero. E a partir daí fui trabalhando em outros locais com educação infantil, eu tenho 20 anos de educação e sempre trabalhei na educação básica. E em 2014, 2013, eu tive a oportunidade de fazer o concurso, como a Janaína destacou, e entrei em 2014 no SEI-CRIARTE, atendendo as crianças da comunidade interna e externa do SEI-CRIARTE. E essa começou a história nesse momento. E o CRIARTE, eu percebo que ele é um espaço que acolhe as crianças, as famílias e acolhe as licenciaturas da UFES. Isso é muito importante. E eu vejo esse o diferencial do CRIARTE. É um diferencial para as crianças e para os estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles têm a oportunidade, a partir das diversas licenciaturas, artes, psicologia, pedagogia, e a gente recebe esses estudantes, assim como eu fui recebida há anos atrás, em 1997, a gente recebe esses estudantes que têm a oportunidade de lidar com a infância, conhecer a educação infantil nesse espaço. Quer dizer, então, um centro de educação que começou como exclusivamente política de permanência, sim, hoje, na verdade, é um espaço, né, de troca. Sim. Ele não está só aqui dentro, mas ele faz parte do processo de ensino, aprendizagem também das licenciaturas. Sim, né, envolve pesquisa e extensão, nós recebemos projetos também de pesquisa no nosso espaço e as crianças têm a oportunidade de vivenciar isso, assim como nós profissionais do SEI-CRIARTE, as crianças, as famílias, e é uma oportunidade para os estudantes, assim como foi para mim há um tempo atrás. Qual é o perfil dessas professoras e professores que entraram, esses 7 que entraram no concurso? É um quadro bastante qualificado, né? Todas têm mestrado, nós temos hoje 2 doutoras, 2 doutorandas, né? E, como eu disse, todas as outras têm mestrado e buscando fazer doutorados, fazendo processos seletivos, enfim. Então, é um quadro bastante qualificado, são professoras de 40 horas de dedicação exclusiva, então só trabalham no SEI-CRIARTE, se dedicam ao SEI-CRIARTE, não só em ensino, mas também em pesquisa e extensão, como a gente falou, né? Que é o tripé essencial da universidade. Então, esse é o nosso diferencial, esse é o nosso motivo de existir, né? Acho que isso tem que ficar bastante claro para as pessoas, né? O porquê de um centro de educação infantil existir dentro de uma universidade, né? Então, a gente consegue produzir conhecimento junto com as crianças de uma forma um tanto diferenciada, porque a gente está nesse espaço diferente, né? A gente recebe profissionais, a gente recebe estudantes e nós desenvolvemos muitos projetos diferentes que resultam em muitas coisas, resultam em produtos mesmo, né? Livros, exposições, artigos dos professores, enfim. Então, a gente tem uma possibilidade que muitas vezes outros espaços não têm, até porque a gente tem professores que se dedicam exclusivamente ao SEI-CRIARTE, então isso também acredito que é um diferencial. Agora, diretora, o maior desafio hoje é de fato o pessoal? Sim, isso assim é um dos problemas, acredito que eu acho que é o básico, né? Porque a gente tem muita vontade de atender plenamente, como a gente, né, atendeu no passado, e a gente tem esse entrave aí que faltam professores para a gente poder atender da forma adequada. A gente também tem outras dificuldades no interior da universidade, que a gente está vencendo muito aos pouquinhos, né, bem devagar, né? Nós somos uma carreira que não existia no interior da universidade até então, né? Então, é tudo muito novo até para a gestão de pessoas, lidar com professores
que são docentes também, mas de um outro nível, né? Mas são professores lotados na UFES. Na UFES, nós somos da Universidade Federal do Espírito Santo, nós somos do Magistério Federal, que tem 2 carreiras, o Magistério Superior e nós, as professoras EBTTs. Então, a gente teve muitas dificuldades no início, a gente ainda tem algumas hoje. E que dificuldades são essas? Por exemplo, de sermos reconhecidas como docentes da universidade de fato, né? Então, a gente está tendo assim, muitas dificuldades, mas a gente está superando muito devagar. Então, por exemplo, resolução que trata da nossa carga horária. A gente, né, como grupo de professores EBTTs, a gente foi se organizando, elaborando uma resolução para que a gente pudesse regular a nossa carreira internamente, que não existia isso. Então, regular carga horária para ensino, para pesquisa, para extensão. Assim como o Magistério Superior tem, né? Então nós precisávamos ter uma nossa, né? Resolução de concurso que está tramitando por aí, porque em caso da gente ter um outro concurso futuramente, a gente pode fazer um concurso baseado de fato nas nossas necessidades, porque o concurso, quando aconteceu em 2014, foi bem complicado para ele acontecer, e eu digo isso assim com toda certeza, porque eu fiquei à frente da organização e foi muito difícil, porque as pessoas, né, na gestão de pessoas, não tinham ideia que carreira era essa. Então nós pegamos a resolução do Magistério Superior para fazer o concurso. Foi bem confuso, bem complicado, bem difícil, mas nós fizemos, né? E outras coisas mais, a RSC, que é uma lei que existe desde 2013, nós demoramos um pouco, mas só em 2016 conseguimos o reconhecimento, uma resolução que trata, enfim, reconhecimento interno, como, por exemplo, a possibilidade que nós temos legalmente, né, garantidos de, por exemplo, assumir TCCs como orientadoras. A gente não era reconhecido no sistema da universidade, nós não aparecíamos em lugar algum. Nós conseguimos semana passada isso, depois de muito lutar, muito assim, nós tivemos que provar que nós poderíamos sim estar também à frente desse trabalho. Então, assim, a gente já conseguiu muita coisa em 5 anos, né, que a gente está de fato regularizada, vamos dizer assim, né, internamente, mas ainda falta bastante coisa, né? Então, além de ter professores para reabrir as turmas, a gente precisaria ter um professor de artes, e nós não temos, né? A gente precisaria ter um professor de educação especial, como é previsto no nosso projeto que foi aprovado, mas nós não temos. Por que nós não temos? Porque não existe a vaga para isso. É preciso que o governo federal libere vaga para que a gente consiga, de fato, atender como deveria ser, né? Então, língua estrangeira? Não é uma obrigatoriedade na educação infantil, né? O que é obrigatório, que a gente precisa ter de fato, né, seria pelo menos educação física e arte. Língua estrangeira, se a gente tivesse essa oportunidade, seria ótimo, mas não é obrigatório. O que nós temos com a língua estrangeira é, por exemplo, o PIBID, né, que é aquele programa, né, de iniciação à docência, de incentivo à iniciação à docência. Nós temos o PIBID de espanhol com as crianças, né? Já tivemos projetos de extensão com inglês, espanhol, italiano, outros anos, então a gente recebe muitos projetos. Educação física tem muito projeto com a gente, nós temos uma professora de educação física, mas ainda assim a gente ainda recebe outros projetos da educação física, então a gente recebe muita coisa. Odontologia vem de vez em quando, lá faz algum projeto com a gente. Nutrição tem feito agora um projeto que está praticamente, virou um programa, né, que nós combinamos que vai ser um acompanhamento, assim, o ano inteiro em relação ao tamanho das crianças, peso, alimentação, trabalho junto com o pessoal da cozinha também, na preparação, porque nós também não temos uma nutricionista, né, lotada no SEI Criarte. A alimentação é da escola? Sim. É um convênio com não, com é da restaurante? escola, é da escola. Nós temos, recebemos uma verba do FNDE no início do ano para alimentar as crianças ao longo daquele ano. O restaurante universitário, ele gerencia essa verba, né? A verba é nossa, mas o restaurante só gerencia. E aí nós temos servidoras ainda da universidade lotadas na cozinha que preparam, né, almoço para as crianças do matutino e jantar para as crianças do vespertino. Nós não temos o integral. Já houve, né, épocas bem lá atrás que havia crianças que ficavam no integral. Nós não temos, já faz algum tempo, que a procura para o integral em determinado momento caiu, né? E aí a escola deixou de atender. Hoje em dia, se nós tivéssemos a oportunidade, seria muito bom, mas aí falta estrutura para isso. Nós teríamos que ampliar banheiro, espaço para descanso, para atender da forma que é a correta, né? Então a gente atende hoje em 2 turnos e hoje nós atendemos 124 crianças, porque a gente tem turmas fechadas, então a gente poderia atender um pouquinho mais, pelo menos mais umas 30 crianças por aí, assim que a gente poderia atender. Agora, Fabíola, como é que funciona a questão da proporção dos diversos públicos que o Criarte atende? Nós trabalhamos com grupos. Então, atualmente, a gente trabalha com grupo 2, 3, 4 e 5.
Então, as crianças do grupo 2, em torno de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E no grupo 2 a gente atende 12 crianças, no grupo 3, 15, no grupo 4, 20 e no grupo 5, 20 crianças também. E nesse trabalho que a gente faz com as crianças, nesse atendimento, é sempre junto uma professora, um auxiliar e uma monitora também. E é um trabalho que a gente vai desenvolvendo com as crianças aos poucos, através de projetos, da pedagogia de projetos. A gente vai conversando com as crianças, vai percebendo o interesse deles e ao longo do ano a gente vai desenvolvendo os trabalhos com as crianças. Mas cada público, o interno e o externo, tem uma porcentagem das vagas, não é isso? Sim, sim. Cada público tem uma porcentagem das vagas, que agora mudou, que atende comunidade interna também. Né? Comunidade então, externa. Externa, e além da interna. Tem uma proporção. É igual, é 25% para cada segmento, de forma igualitária, né? Antigamente tinha uma diferença, era 70% para técnico, 20% para docente e 10% para aluno, isso bem antigamente. Depois que houve essa resolução de 2011, o Conselho Universitário determinou, né, que as vagas fossem divididas de modo igualitário, 25% para cada segmento. Agora, professora Fabíola, qual é a relação que o CRIART tem com outras escolas? Existe um movimento de centros infantis federais? Como é que é isso? Como a Janaína destacou, tem a NUFEI, que é uma associação que trabalha com essa questão das unidades de educação infantil federais, mas aqui no Espírito Santo, nós somos o único espaço de educação infantil federal. Mas a gente participa dos movimentos, a gente faz parte do Fórum de Educação Infantil, a gente tem assento no Fórum de Educação Infantil do Espírito Santo, então a gente conhece o que está acontecendo no Espírito Santo em relação à educação infantil através do fórum. Isso é compartilhado com os colegas, com os demais colegas. Nós temos a oportunidade também de participar de congressos e de movimentos da educação infantil pelo Brasil, e a gente vai conversando com outros profissionais da área que atuam na educação infantil federal e municipal também. Agora, professora, se um pai pergunta para você qual que é o diferencial do CRIART, o que é que você diria? Olha, eu percebo o diferencial do CRIART. Primeiro, é um espaço muito acolhedor para a criança, para as famílias. A gente dá essa oportunidade das famílias participarem com a gente, serem ouvidas. E também nós temos um espaço, uma área verde, um espaço físico maravilhoso para as crianças, 2 pátios. Pátio com areia, coberto, protegido, que a maioria dos espaços de educação infantil já não tem mais esse espaço de areia para as crianças brincarem, interagirem com os outros. A gente fica muito preocupada com essa oportunidade que a criança tem de interagir e brincar nos espaços escolares. E por ser um espaço bem amplo, a gente tem também essa leitura, enquanto profissionais do CRIART, todos os profissionais que lá atuam, dessa importância. Então, nós temos um pátio amplo, nós temos um refeitório também muito bacana, nós temos sala de vídeo, os espaços da sala de aula, temos brinquedoteca, biblioteca e tem também todos os profissionais lá que são bem engajados, bem envolvidos, lá para atender as crianças e as famílias presentes. E essa relação com as licenciaturas também é uma coisa que não acontece em qualquer espaço? Não, a relação com as licenciaturas na educação infantil, no CRIART acontece, diferente de outros espaços. Então a gente recebe as licenciaturas de música, licenciatura de artes, pedagogia e vai dando essa oportunidade de nutrição, psicologia, de as crianças também terem esse contato e essa oportunidade de atendimento. Agora, diretora Janaína, qual que é a demanda dessa escola? É uma escola muito procurada? Sim, especialmente depois que nós abrimos para a comunidade externa, né? A gente tem uma procura bastante grande no sorteio, né? E a gente tem listas de espera, na verdade, lista de suplência para quem participa do sorteio e não é contemplado, a gente forma uma lista de suplência e depois a gente ainda abre uma lista de espera quando começa o ano letivo. A procura, sem sombra de dúvidas, maior é da comunidade externa. A gente tem muita gente aguardando. A gente tem, por exemplo, hoje 40 e poucas crianças aguardando, por exemplo, uma vaga na turma de grupo 2. Isso só de comunidade externa, fora técnicos e docentes e alunos. De onde vêm essas crianças? A gente não delimita que seja do bairro de Goiabeiras, que é onde fica a universidade. Não, porque como nós somos numa esfera federal, a gente não delimita isso. Basta se inscrever. Então, a gente tem crianças, por exemplo, que moram em Vila Velha, crianças que moram no município da Serra, Jardim da Penha, que é próximo. Então, a gente não delimita por localidade, né? É só fazer a inscrição, ser sorteado e frequentar.
A gente tem também, acho que é importante a gente falar em relação à nossa proposta pedagógica, né? Como a gente falou aqui, a gente tem um grupo de professores bastante qualificado, então, apesar de nós termos linhas de pesquisa entre as professoras um tanto diversas, isso acaba sendo muito enriquecedor para a proposta pedagógica, né? A gente tem um PPP que foi elaborado a muitas mãos, né? Foi resultado de um projeto de extensão, né? Coordenado pela professora Terezinha Schuster, do Centro de Educação, e por mim também, que eu auxiliei na época. E aí Sandra Kretli também, esse projeto foi realizado durante 1 ano e meio e nós internamente fomos discutindo os pontos, né, que a gente achava essenciais para o SEI Criarte, sem priorizar uma linha, por exemplo, de pesquisa. Então a gente tenta, no nosso PPP, que inclusive está online, né, para quem quiser acessar, a gente consegue contemplar, a gente acha que consegue pelo menos, né, linhas diversas de pesquisa, sem, assim, fazendo com que elas convivam de forma harmoniosa dentro do SEI Criarte, né? Então o principal para nós é atender a criança, né, e proporcionar para elas assim, conhecimento de uma forma diferenciada, né? E a gente consegue isso como? Quando a gente recebe essas pessoas todas que a gente falou aqui, profissionais, alunos, servidores, docentes, enfim, é um número bastante grande. A gente tem sempre muito movimento dentro da escola e as crianças já estão acostumadas com isso também, né? Então, assim, é muito interessante esse movimento da escola. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Como é que é o diálogo da escola com os pais e responsáveis? E que importância que isso tem para o Criarte? Bom, a gente considera que é essencial, né? A gente ter a família ao nosso lado, acreditando no nosso trabalho, confiando no nosso trabalho, e a gente tenta abrir, assim, todos os canais possíveis de comunicação. A gente recebe essas famílias, a gente tem horários para que as professoras recebam as famílias caso haja necessidade. As famílias podem solicitar isso a qualquer momento e a gente tem sempre buscado essa conversa com os pais, né, com a comunidade, que na verdade é a nossa razão de ser, né, a comunidade junto com as crianças. Então tem que ser um trabalho em parceria, porque se não for assim, fica muito complicado, né? A gente sabe também que a vida é muito corrida, que nem sempre a gente consegue chegar a todos os responsáveis, a gente tenta, né? Tenta fazer o nosso melhor, né? Que é estar ali para atender, né, cumprindo o nosso papel de servidores públicos, né, que somos, e tentando proporcionar isso para os responsáveis. Outra coisa que eu acho importante destacar, né, do espaço SEI Criarte é que ele é um espaço de formação não só para as crianças, mas também para esses alunos que chegam para nós, né, e para os próprios professores que acabam, né, tendo a oportunidade de, em outros espaços, continuarem sua formação, levando, conversando, dialogando, debatendo em outros espaços, outros centros de educação infantil, em outros CMEs, né, que são os centros da prefeitura, fora os congressos que elas têm oportunidade para participar. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar isso também do nosso espaço, essa coisa do diálogo com as famílias e a busca constante pela formação, né, não só das crianças, mas também do nosso corpo, né, docente e técnico. Professora Fabíola, como é que você vê a questão do diálogo com os pais? Eu acho muito importante, porque a partir desse diálogo os pais têm essa confiança no nosso trabalho. A gente passa 4h30 com as crianças, então esse diálogo precisa acontecer, às vezes acontece na hora da entrada, como a Janaína destacou, numa reunião de pais individual. E os pais do Criarte são pais muito parceiros. Eles sabem das dificuldades que a gente tem em relação ao pessoal, como as nossas turmas fechadas, a gente com concurso público aberto, esperando que essas vagas sejam preenchidas, mas que ainda não foram preenchidas, a gente aguarda, né, que sejam preenchidas. Eles têm conhecimento disso, mas eles têm também, sabem das nossas dificuldades, mas sabem também das nossas conquistas, do que tem de bom, nessa acolhida das crianças, das famílias, dos projetos que a gente acolhe, que desenvolve com as crianças, e o diálogo é fundamental nessa relação. Muito obrigado, a gente agradece muito a participação de vocês, né? A exposição foi bastante clara, acho que ficou bem evidente, né? O histórico, fizemos um raio-x, contamos um pouco da história do SEI Criarte, seus desafios, suas qualidades. Agradecemos também a você que está nos assistindo e convidamos já de antemão a assistir ao nosso próximo episódio do programa Temas em Educação. Obrigado.